Fala, galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo. E eu sou Yasmin Souza. E esse é o Clube da Cardio Podcast. O seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. E hoje estamos aqui em um episódio diferente, em um novo cenário, né, amiga? Com certeza, muito especial, em Aracaju. Sim, e o tema de hoje é cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva versus não obstrutiva. Vamos tentar responder duas perguntas. São a mesma doença? São doenças diferentes? E como individualizar o tratamento? Acho que vale a pena contextualizar que essa pergunta vem num momento onde novas terapias para a miocardiopatia hipertrófica estão sendo testadas, né, Yasmin? Exatamente. Novas estão sendo introduzidas no mercado e que fizeram toda a diferença no curso do tratamento dessa doença. Mas vamos começar do começo. Como que a gente pode definir miocardiopatia hipertrófica, Yasmin? Acho que antes de a gente definir o diagnóstico, é importante lembrar para o pessoal que a cardiomiopatia hipertrófica é a principal cardiopatia de origem genética. Tem uma prevalência muito alta, um caso para cada 200 pessoas na população em geral. Por isso, a necessidade da gente saber como diagnosticar, daí para poder tratar. Perfeito. Eu vi uma palestra sua recentemente, onde até você comentou que esse é um diagnóstico antigo, né? Antigo, da década de 70, da época que era feito com o modo M no ecocardiograma. O diagnóstico, então, é quando nós medimos uma espessura do miocárdio em qualquer segmento do ventrículo esquerdo de pelo menos 15 milímetros, mas que essa hipertrofia miocárdica não tem uma outra causa como causa, ou seja, doença hipertensiva, estenose aórtica, coração do atleta, amiloidose ou até mesmo doença de Fabry. Então, se não tiver uma causa e tiver essa hipertrofia de pelo menos 15 milímetros, a gente vai prosseguir a investigação diagnóstica. Ou pelo menos 13 milímetros nos pacientes que já têm histórico familiar ou que já têm um teste genético positivo. Então, como já falamos, é um diagnóstico feito pelo ecocardiograma. É o exame inicial. Perfeito. E você também comentou algo que eu achei extremamente relevante sobre área de superfície corpórea. Sim, porque, né, é tão relevante considerar a área de superfície corpórea do paciente? Porque valores fixos como o 15 e o 13 não vão levar em conta idade, sexo e área de superfície corpórea. Então, a gente faz muito diagnóstico em homem e atrasa o diagnóstico nas mulheres. Então, temos cada vez mais estudos, inclusive tem um estudo publicado esse ano no JACC, muito interessante, que com inteligência artificial, eles propõem Z-scores personalizados para o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica, considerando esses três fatores, idade, sexo e superfície corpórea, mantendo a acurácia sem aumentar os falsos positivos, mas tem que levar em consideração, claro, alteração eletrocardiográfica e uma clínica sugestiva. Perfeito. Né? Mas, lembrei de outro estudo também, que é do ano passado também, do JACC, que seria a superfície corpórea indexando, pensando em cardiomiopatia hipertrófica apical. Muito e o bom. racional do estudo é porque justamente o normal é que a parede miocárdica ela vai afinando, a gente sabe, né? A gente vê isso na imagem. Vai afinando na região apical. Então, esperar chegar num 15... numa cardiomiopatia hipertrófica apical, você vai demorar muito para dar esse diagnóstico. Perfeito. Então, indexar para a superfície corpórea melhorou a acurácia. Muito provavelmente nos próximos anos a gente tenha alguma mudança nesses critérios diagnósticos. Porque pra gente que performa a imagem, faz a imagem, e geralmente o ecocardiograma é o primeiro exame junto com o eletro. Sim. E mesmo assim, diversas vezes a gente recebe o pedido do eco e a gente não tem o quadro clínico do paciente, a gente não tem um eletrocardiograma descrito ali e a gente fica meio vendido num septo ali intermediário. É claro que um septo de 20, 17 em um paciente jovem, por exemplo, vai levantar muito a suspeita de forma assimétrica, septal, vai levantar muito a suspeita de miocardiopatia hipertrófica. Mas, às vezes, um caso ali inicial, que você pega um septo de 14, 13, às vezes um paciente já ali com seus 50, 55 anos, geralmente ele é portador de hipertensão,
você não tem nenhum outro quadro clínico, a gente acaba descrevendo para o clínico como um fenótipo hipertrófico, porque a gente, né, não consegue... Tenta sugerir ali para pesquisar a mais os diagnósticos diferenciais desse espectro de hipertrofia miocárdica. Porque a gente, pelo eco, vai ter um pouco de... Mesmo a gente pode até lançar a mão do strain, etc., mas num contexto de cotidiano, Brasil, onde a gente não tem um strain disponível, etc., para você clínico, que deve prestar atenção é na descrição que a gente conta. Olha, observo uma hipertrofia ou um aumento de espessura da região septal de forma assimétrica. A gente vai descrever se tem obstrução ou não, a gente vai conversar mais pra frente sobre isso. Mas, provavelmente, no nosso laudo, a gente não vai dar hoje em dia mais o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica. Na maioria dos casos, a gente vai descrever um fenótipo hipertrófico e o clínico deve seguir essa avaliação à procura das doenças aí de diagnósticos diferenciais. Exatamente. Até porque a cardiomiopatia hipertrófica ela é uma doença genética autossômica dominante e predominantemente por mutação ali das proteínas sarcoméricas, mas podem ter diversas outras mutações proteicas. Essas mutações, elas levam a uma hipercontratilidade miocárdica. Essa hipercontratilidade miocárdica, na história natural da doença, aumenta o consumo miocárdico, vai levar a hipertrofia compensatória e a uma fibrose posteriormente, mas é um espectro de doença muito diverso e que pode se manifestar em qualquer fase da vida, desde o jovem, mas também na fase adulta e nos idosos. Então, quando eu falo de um espectro diverso, é porque essa hipertrofia, ela pode vir, por exemplo, no padrão apical, como a gente conhece a doença de Yamaguchi, mas pegar ali todo o septo, ou pegar apenas um segmento do septo, ou pegar uma parede anterior, simplesmente, né? E então, assim, às vezes não é simples, às vezes não. Na verdade, não é simples. É um diagnóstico que é complexo. Então, o clínico ele precisa estar atento no laudo ecocardiográfico para o que o laudo está ali sugerindo e investigar ao máximo esse leque diagnóstico das hipertrofias miocárdicas. Você comentou bem os tipos raros, a gente até levantou a bola porque eu acho que se fala muito da septal assimétrica, que sim, é responsável ali por 95, 80% dos casos, né? Mas a gente tem a forma apical, responsável por 9%, médio ventricular, 4%, e tipos raros, localizados, como Yasmin falou, de 2%. Mas são raros, mas existem e a gente deve procurar porque o tratamento dessa patologia é muito diferente de outras patologias que cursam do fenótipo hipertrófico, né? Diferente de uma amiloidose. Mas perfeito, Yasmin. E o quadro clínico desse paciente? Como que ele geralmente se apresenta para o clínico? Quando suspeitar, fora o eco, né, que a gente conversou. Pensando na clínica, eu até volto um pouco antes, que é pensando nos pacientes que têm um genótipo positivo e tem um fenótipo negativo, ou seja, ele tem uma mutação, mas ele não tem hipertrofia. Difícil, a gente não vai dar o diagnóstico nesses pacientes, mas por que eu tô citando? Porque essa doença do genótipo positivo, fenótipo negativo, a gente pega normalmente no rastreio familiar. Então, é um paciente que teve o diagnóstico, o paciente índice, e aí quando faz o rastreio familiar, pode ter um genótipo positivo, fenótipo negativo, e esse paciente ele merece observação e acompanhamento, porque ele pode manifestar o fenótipo em qualquer momento da vida. Excelente. Mas já o genótipo positivo, fenótipo positivo, ele vai apresentar sintomas muito provavelmente em alguma fase da vida. Esses pacientes podem ter dispneia principalmente, podem ter dor torácica, mas chamam atenção para intolerância ao esforço. Então, aquele paciente com queixa de intolerância ao esforço tem que nos chamar a atenção. E aí a gente divide a cardiomiopatia hipertrófica em dois grandes grupos, que é a obstrutiva e não obstrutiva, que tem fisiopatologias completamente diferentes. A obstrutiva é quando nós temos um gradiente dinâmico no trato de via de saída do ventrículo esquerdo de pelo menos 30 milímetros de mercúrio, seja no repouso, seja durante uma manobra provocativa de esforço, tá? E a não obstrutiva é quando não tem o gradiente. E a grande diferença da fisiopatologia
Desses 2 clusters é justamente que na obstrutiva esse gradiente que é gerado por um turbilhonamento de sangue pela hipertrofia miocárdica vai gerar ali uma aceleração do fluxo na via de saída, que pode, por exemplo, levar ao SAM, que é o movimento anterior sistólico da válvula mitral, e levar a esse gradiente. É o gradiente que vai fazer os sintomas, então, no grupo da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Já no grupo da não obstrutiva, a grande fisiopatologia é por disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Então, é um ventrículo esquerdo mais duro, mais rígido, por doença endotelial mesmo, que vai ter disfunção diastólica, vai ter dilatação de átrio esquerdo e prestem atenção, principalmente para quem não é ecocardiografista, vai ter elevação das pressões de enchimento, que aí vai levar aos sintomas de insuficiência cardíaca. Elevação das pressões de enchimento na não obstrutiva é o grande fator causador de sintomas. Esse grupo também da não obstrutiva é um grupo que tende a evoluir mais com disfunção do ventrículo esquerdo no sentido de fração de ejeção reduzida e pode ter ventrículos dilatados e aí o diagnóstico ser muito mais desafiador porque vai ser ali uma dilatada e a gente não vai saber o que é que veio primeiro, né? Lembrar que o movimento sistólico da válvula mitral, né, anterior do aparato valvar mitral, não é exclusivo da miocardiopatia hipertrófica. A gente tem situações de hiperdinamismo até no ambiente de terapia intensiva. Às vezes a gente tem um paciente em choque, que a gente liga a dobuta, essa dobuta a gente perde o timing, esquece de reduzir, o paciente está numa hipovolemia ali relativa, ou às vezes é um takotsubo, e a gente vai ter esse movimento de SAM causando obstrução dinâmica e a gente não está diante de uma miocardiopatia hipertrófica. Aí o nosso que a gente tem que fazer é reduzir inotropismo, aumentar a volemia. Então lembrar, quando você vê o SAM no laudo, é miocardiopatia hipertrófica. Não, calma. Né? O SAM ele está presente na miocardiopatia hipertrófica, mas ele pode estar presente em outras condições cardiológicas também. Muito bem lembrado. Vamos começar pela obstrutiva, então? Vamos falar do tratamento. Na verdade, vamos responder a primeira pergunta. Perfeito, que eu dá fiz. Início do podcast. São doenças diferentes? Não, são a mesma doença genética, mas elas têm fisiopatologias diferentes. Então, por isso, elas precisam de um manejo de tratamento diferente, mas são a mesma doença. Então, pensando no tratamento, começando com a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, na verdade, para as duas, né? Lembrar do tripé do tratamento da cardiomiopatia hipertrófica. Eu acho que você bateu bastante na aula que você deu e eu acho que ficou assim, para o clínico memorizar. É muito importante esse tripé. O tripé é estratificação de risco de morte súbita, tratamento da IC e pesquisa ativa e anticoagulação de fibrilação atrial. Esse é o tripé da cardiomiopatia hipertrófica. E aí, partindo para o perfil obstrutivo, o nosso objetivo vai ser o quê? Diminuir gradiente em via de saída do ventrículo esquerdo. E aqui a primeira linha são os beta-bloqueadores. Já vou adiantar que beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio vai ser primeira linha tanto para obstrutiva quanto para não obstrutiva. Perfeito. O beta-bloqueador, não temos grandes estudos randomizados que justifiquem o seu uso. Na verdade, o estudo randomizado que tem é recente, com poucos pacientes, comparou o metoprolol com placebo, que teve um resultado positivo sim o estudo, mas o tratamento é baseado em consenso de especialista. Por quê, né? Fisiologia, pessoal. O bloqueio beta-adrenérgico melhora tempo diastólico, aumenta tempo diastólico, melhora a perfusão coronariana, reduz o consumo de oxigênio, reduz taquiarritmia, reduz risco de morte súbita aí nesses pacientes. Quando o paciente não tolera beta-bloqueador ou ele é ineficaz, passamos para diltiazem ou verapamil, os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos. Também não tem grandes evidências científicas, mas essa é a linha principal de tratamento. Se o paciente continua ainda sintomático, nós vamos ou para a terapia de redução septal ou não, na verdade. A gente vai manejar ali sempre em conjunto. Terapia de redução septal e os inibidores de miosina que nós começamos a conhecer, né? Ficar mais familiarizados com eles.
Os inibidores da miosina são uma grande classe de medicação que estão aí em ascensão justamente porque eles agem na fisiopatologia da cardiomiopatia hipertrófica. Vão lá reduzir aquelas pontes cruzadas de miosina e actina que estão levando à hipercontratilidade. Então a gente vai tentar reduzir essa hipercontratilidade, bloquear a história natural da doença para reduzir gradiente em via de saída do ventrículo esquerdo. A grande medicação que temos aqui no Brasil, mavacanteno. O estudo pivotal foi o Explorer, lá de 2020, tivemos o Valor também aí nos provando isso. Mas ano passado foi feito um estudo com a aficanteno, que também mostrou, medicação da mesma classe, mostrou desfechos excelentes, mas é uma medicação que ainda não chegou no Brasil, em breve deve estar chegando aí. Então, inibidores de miosina e terapia de redução septal. As duas terapias de redução septal que temos atualmente é a miectomia cirúrgica e a ablação septal alcoólica, né? A alcoolização septal. Cada uma com a sua indicação, miectomia para aqueles pacientes de baixo risco cirúrgico, ou que já tem alguma outra indicação cirúrgica, a ablação septal alcoólica para aqueles pacientes de maior alto risco cirúrgico, já mais idosos. Chamo a atenção aqui que temos já estudos experimentais aí com ablação por radiofrequência, temos vários trabalhos, inclusive brasileiros, do pessoal, por exemplo, do Dante Pazanese, com grande expertise nesse procedimento, mas que ainda está indicado para aqueles pacientes em uma classe 2B, quando não consegue se fazer miectomia porque tem um alto risco cirúrgico ou não tem uma anatomia coronariana que permita a alcoolização septal, mas é um tratamento que tem aí seus grandes poréns, tá bem? Vamos lembrar a gente falou da obstrutiva, mas acho que não sei se a gente detalhou ali a obstrução da via de saída pelo eco. Né? O que é que a gente avalia? A gente avalia lá na via de saída do ventrículo esquerdo se há essa obstrução dinâmica, então a gente faz no repouso e também fazemos manobra de valsalva. Mesmo assim, se a gente não encontrar esse gradiente muito diferente, a gente vai para provas de esforço mesmo, né, Yasmin? Tem que colocar o paciente em esforço para a gente ter certeza que não tem um gradiente, porque isso, vocês estão vendo que isso vai mudar o tratamento. Então, tem que pesquisar até o fim se tem gradiente ou não dinâmico nesse trato da via de saída. E os números para ter na cabeça, 30 milímetros de mercúrio, já coloca esse paciente, né, como obstrutivo. E acima de 50 milímetros de mercúrio. Para indicar o mavacanteno, os inibidores de miosina. Perfeito. Ainda um ponto que você falou bem sobre miectomia e alcoolização, são procedimentos que a gente deve discutir com o paciente, porque eles têm riscos, né, Yasmin? Tem riscos. E é uma terapia que tem que ser compartilhada com o paciente, né? Essa decisão, ela tem que ser compartilhada com o paciente. Agora vamos passar para o tratamento da não obstrutiva. Perfeito. Primeira linha. Só uma dúvida, você quer comentar do tamanho do septo? Tipo, lá da miectomia, que é legal, porque quando tá mais ou menos acima de 30, são números que falam mais a favor? Ou você acha que talvez sejam números interessantes para saber, mas que vai muito da discussão do Heart Team? Vai muito da discussão do Heart Team. 30 de diretriz ali, você tende a considerar mais a miectomia, mas não necessariamente menor que 30 não vai fazer miectomia, né? É muito importante essa discussão do cirurgião, com o clínico e com o ecocardiografista. Perfeito. Em relação ao tratamento da não obstrutiva, para todos, pesquisa, estratificação de risco de morte súbita. Isso não pode ser esquecido, porque esse grupo tem um alto risco. E aí, para todo mundo, primeira linha, beta-bloqueador e, se não for tolerado, bloqueador de canal de cálcio. Inibidores de miosina não tem espaço nesse cenário ainda. Agora, no Congresso Europeu de Cardiologia, foi publicado e apresentado o estudo que avaliou mavacanteno na verdade, mavacanteno nessa população e não teve desfecho positivo, infelizmente. A gente tava esperançoso desse trabalho. Eu lembro que a gente, quando conversou pré-ESC, a gente tava pensando que talvez fosse sim trazer um resultado interessante. Pensávamos, mas infelizmente não foi. Então, é beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridínico. E se o paciente tiver fração de ejeção reduzida, vai tratar como ICFE. Se continuar
estar ainda sintomático, vai para dispositivos ou até mesmo transplante. E você falou muito bem de martelar a procura e avaliação do risco de morte súbita, porque na população jovem é a maior causa de morte súbita. Então é uma doença que levanta esse tripé que a Yasmin falou, e você deve avaliar os scores de risco para indicar realmente CDI, né, Yasmin? E ficar atento quanto a isso. Acho que vale lembrar critérios que chamam a atenção para a estratificação do risco de morte súbita. Perfeito. Então, septos, na verdade, hipertrofia maiores que 28/30 pelo ecocardiograma, uma fibrose ali vista na ressonância pelo realce tardio acima de 15% a 20%, pacientes que têm arritmias ventriculares sustentadas ou pacientes que já têm fração de ejeção reduzida. São critérios ali que marcam um maior risco para morte súbita. Perfeito. E em relação à fibrilação atrial, você já falou um pouquinho que a gente deve procurar ativamente, mas faz e aí? parte do tripé. Devo calcular a Chades-VAR para esse paciente, Yasmin? Não, muito bem, Chades-VAR. Eu já aprendi. Brincadeira, é que tudo muda na cardiologia, né, gente? A gente tem que estar atento. Agora não é mais Chades-VASc, é Chades-VAR, e esse paciente não é anticoagulado dependente do Chades-VAR, não é. Paciente com cardiomiopatia hipertrófica e fibrilação atrial tem que ser anticoagulado porque o risco trombótico desse paciente é muito maior que da população em geral. Então, pesquisa ativa de fibrilação atrial é um dos tripés ali, dos pontos do tripé do tratamento desse grupo. Encontrou FA. Tem que anticoagular. Manda bala. Algum detalhe que você queira falar mais sobre... Mavacanteno a gente já falou na não obstrutiva, que por enquanto a gente ainda não tem cenário. Agora no Congresso Europeu foi apresentado e publicado o estudo que comparou beta-bloqueador contra o mavacanteno. Boa. E o mavacanteno, ele foi superior em monoterapia ao beta-bloqueador. Pode ser que futuramente nós estejamos aí, o beta-bloqueador não sendo mais primeira linha nas próximas diretrizes após o resultado desse estudo. Acho que levanta essa bola, mas por enquanto a gente precisamos ainda... de mais estudos, né? Mas chama a atenção. E uma pergunta que foi levantada pela plateia era se, ao começar o mavacanteno, se a gente deveria suspender o beta-bloqueador. A gente tenta manter ele em monoterapia, mas se o paciente persistir sintomático, você pode manter as duas medicações para tentar minimizar ao máximo os sintomas desse paciente. Perfeito. E um outro ponto é, ao iniciar a medicação, algumas coisas a gente deve, por exemplo, repetir um ecocardiograma em um mês. Excelente pergunta, porque os inibidores de miosina podem levar à redução da fração de ejeção. E esse é um critério de suspensão da medicação. Então, sim, é bom, após o início, é indicado, né, que após o início dos inibidores de miosina, seja repetido um ecocardiograma aí em 4 a 6 semanas, para a gente avaliar como que está essa fração de ejeção. Mas é uma medicação segura, isso a gente não tem mais dúvida. Perfeito. Então vamos fazer as mensagens para casa referentes à pergunta inicial do nosso podcast, se miocardiopatia hipertrófica obstrutiva e a não obstrutiva são a mesma doença? Vimos que sim, são a mesma doença, mas com fisiopatogenias completamente diferentes. E a segunda pergunta é como individualizar o tratamento. O primeiro ponto, nós como ecocardiografistas, acho que precisamos ter isso medular na nossa cabeça, é caracterizar se tem gradiente ou não. Tem que fazer, gente. Não adianta ver lá um septo e não documentar nada de diferente. Tem que tentar uma valsalva, por mais difícil que seja, complicado que seja na prática, a gente tem que pesquisar ativamente, porque isso vai mudar o tratamento, tá? E até uma coisa que a gente estava conversando depois do assunto, né, nos bastidores, é a dificuldade que às vezes a gente tem de alinhar o gradiente da via de saída, porque como a gente tem o SAM fazendo uma regurgitação mitral, e às vezes é uma regurgitação mitral moderada ou até importante, às vezes a gente vê, né, os dois, a gente vai ver o fluxo da via de saída, né, negativo, e a gente vai ver também o refluxo mitral também negativo no Doppler espectral. E muitos colegas confundem o refluxo mitral com o gradiente da via de saída. Porque as curvas, elas ficam sobrepostas. E aí, uma coisa que eu quero lembrar vocês, que
O gradiente da via de saída dificilmente ultrapassa 100 milímetros de mercúrio, ele tem um pico telesistólico, respeita a fase de contração isovolumétrica, então o eletro vai ser muito importante para você. E já o fluxo da insuficiência mitral, ou seja, o refluxo que a gente está olhando ali, que está se sobrepondo, ele geralmente passa 100 milímetros de mercúrio, tem um pico mesosistólico e holosistólico, né? Ele não respeita a fase de contração isovolumétrica do ventrículo. Então ele é holosistólico. Por isso até marca um refluxo já mais moderado ou até importante. Então, ao colega que performa o exame, atenção nesse aspecto, porque isso vai direcionar o clínico para o tratamento. Sim. A maior dica é lembrar que a curva do gradiente dinâmico é uma curva em adaga. Completamente diferente da curva da insuficiência mitral, como você bem falou agora. Acho que a segunda mensagem é, então, guiar o tratamento pela fisiopatogenia, então se é obstrutiva ou não obstrutiva. Terceira mensagem, estratificar risco de morte súbita para todos. Quarta, pesquisar ativamente fibrilação atrial e se encontrada anticoagular. Quinta mensagem é, paciente persistiu com sintomas a despeito de beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico, miectomia ou alcoolização septal e inibidores de miosina. Perfeito. Finalizamos esse episódio sobre miocardiopatia hipertrófica à luz aí das novas medicações e entendimentos. Eu acho que cada vez mais, e é muito bonito isso da cardiologia, você comentou, 1970 um diagnóstico ali fixo e hoje a gente caminhando para um melhor entendimento e isso tem a ver com os exames de imagem e com a interdisciplinaridade da cardiologia. Então, todos os colegas ali em Heart Team estudando para levar o melhor cuidado ao nosso paciente. Se você gostou desse episódio, avalie o nosso podcast, manda esse episódio pro seu colega, pra sua turma de plantão e segue a gente, né, Yasmin? @Clube da Cardio. Todas as semanas você encontra episódios aqui extremamente relevantes para sua prática clínica. Se ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, para quem tá nos assistindo, se inscreva, é muito importante pra gente. Mas um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!